pessoal, tudo bom? Academia do Debate aqui mais uma vez. Estamos juntos, Célio, tudo bom? E aí? Tudo bom paz? dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que hora você vai estar vendo isso. A gente continuando com aquela nossa programação de falar das instituições, né, nesse primeiro bloco, principalmente no primeiro bloco que trata dos institutos nacionais, a gente chegou à conclusão de que a gente deveria falar sobre o TSE, né? O TSE é uma invenção meio nossa, brasileira, né? Ele tem uma força muito grande no processo eleitoral e tem sido alvo de ataques de Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas como um todo, né? Que, assim como Trump fez, assim como aconteceu em Israel, aconteceu em vários lugares, esses grupos direitistas, eles criticam o sistema, a forma de eleição, parece ser uma praxe, né? Uhum. E o Bolsonaro fez isso aqui, retrocedeu, depois parece de um acordo com o Centrão e de alguma parte do STF, ele deixou de falar, mas desde os últimos 15 dias ele tornou a pensar aqui e ali numa daquelas lives famosas e daquelas entrevistas dele, né? Uma crítica ao sistema, aí vem uma fake news da nova empresa que é contratada para aferir a questão das máquinas e tudo mais, sempre com aquele tom de tentando inserir na população um tom de dúvida, a força do TSE, sério, é muito grande no processo eleitoral. Você acha que os bolsonaristas vão utilizar vão manter esse tom de crítica, aumentar isso? Certamente. Essa coisa do TSE, da urna eletrônica, é a última, digamos assim, controvérsia envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral brasileira. E pegou fogo com o Bolsonaro porque, alucinadamente, ele vem, né, desde o primeiro ano de governo, insistindo na tese de que a urna não é confiável, que pode ser alvo de fraude, enfim, essa coisa toda. Mas isso é só, como eu falei, é o último capítulo da controvérsia com o TSE, que é antiga por algumas razões. Parecido com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, o TSE também, em alguns momentos, foi acusado de atropelar o Congresso Nacional, né, e tomar decisões ou editar normas que, na verdade, se você for olhar com cuidado, como elas mexem de maneira até significativa no jogo, no que está previsto na legislação eleitoral, algumas vezes são medidas que deveriam ser vir do Congresso Nacional, ser objeto de debate e lei. Senão um grupo de juízes acaba decidindo, né, regulando um processo complexo que são as eleições. E um dado preocupante é que essa postura do TSE, a cada 2 anos, como o Brasil tem eleição a cada 2 anos, parece que a cada 2 anos o TSE muda tudo nas regras eleitorais, e isso realmente é preocupante, porque não é papel, né, não é prerrogativa do Judiciário formular regras, né? Quem faz isso é o Congresso Nacional. Isso é um dado. Outro dado questionável é a formação do colegiado, que é uma mistura ali com os juízes do próprio STF, do STJ, aí aquelas indicações do presidente também, né? O TSE vai ser presidido pelo Alexandre de Moraes durante o processo eleitoral. Vai estar nas mãos do Alexandre de Moraes, que virou o inimigo número 1, mais um inimigo número 1 do Bolsonaro, né? Ele como diz o ex-deputado Roberto Jefferson, é o Xandão, vai tem infernizado aí os bolsonaristas. É curioso que ele esteja no comando do TSE nessas eleições. De fato, não vai ser vida boa para as estripulias do Bolsonaro e da sua turma, certamente. O que não significa que os caras não consigam fazer a confusão que esperam fazer, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, assim, se por um lado ele é declaradamente inimigo do Bolsonaro, acaba sendo os inimigos do Bolsonaro, por outro, o Alexandre é pai daquele processo esquisito que o STF colocou, que é aquele processo que julga tudo e a todos. E ele tem um lado, o Alexandre Moraes tem um lado político, né? Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer. Na época ele tem uma aproximação com a classe política,
e tem essa coisa policialesca. Inclusive, nomeou para diretor-geral, ele não, mas ele foi nomeado agora para diretor-geral do TSE, o ex-ministro da Defesa, né? Fernando Azevedo. Isso causou críticas, inclusive o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, criticou de maneira veemente, e aqui e ali outras figuras também criticaram. Você acha que haverá um ruído nessa questão da presidência do Alexandre de Moraes? O que você espera do Alexandre de Moraes conduzindo esse processo? Então, vai ser algo tenso, porque a predisposição do Bolsonaro e de seus apoiadores é de confronto, né? É de enfrentamento, nenhuma dúvida quanto a isso. E essa nomeação do general, na verdade, o TSE e os ministros têm uma equipe grande, cada ministro, no STF, nos tribunais superiores. Então, individualmente, cada um deles, lá nos seus gabinetes, não é novidade nenhuma que eles têm gente de várias formações. E tem gente das Forças Armadas também. O Toffoli, presidente do TSE, foi do STF. Os seus principais assessores eram militares. Gilmar Mendes, todos os ministros têm ou tiveram um outro militares ali no gabinete. Eu não é muito... A nomeação, isso é uma coisa. Agora, a nomeação do ex-ministro, do Bolsonaro, ex-ministro da Defesa, para a direção do TSE, tem uma jogada clara. Porque o Bolsonaro... trazer um general para, digamos, avalizar, né, chancelar o trabalho do TSE, bota o presidente numa sinuca de bico. Ele não pode esculhambar aquele trabalho se tem um general, ex-ministro dele, que venha a assinar embaixo a lisura, digamos assim, dos trabalhos ali no TSE. Mas eu entendo, o ministro Marco Aurélio Mello, o ex-ministro, saiu com uma frase de efeito, né, forte, de que nem no tempo da ditadura se viu o TSE nomeando um general para ser diretor-geral do tribunal. Eu não sei exatamente se ele tem alguma outra motivação para essa... Não houve nenhuma reação de nenhuma parte, nem de ex-ministro, nem dos atuais componentes, parece que todo mundo achou isso meio tranquilo. A decisão do ministro foi uma decisão política do TSE para deixar o Bolsonaro numa situação, no mínimo, constrangedora. Mas, como o Bolsonaro não está nem aí para isso, há poucos dias ele voltou à carga com essa história, dizendo que a defesa, palavras dele, a defesa apresentou uma série de dúvidas. A defesa é o Ministério da Defesa. Ninguém sabe que dúvidas foram essas, provavelmente nenhuma. Ele está inventando, na verdade, para jogar confusão, né? Para criar confusão. Que é como a gente já falou aqui várias vezes, e eu insisto, o Bolsonaro joga no caos, joga na confusão. Quanto mais confusão, melhor para quem pode atirar para todos os lados e se beneficiar de alguma forma. O TSE, já com o ministro Barroso, né, na presidência, criou mecanismo, grupo, por causa do Bolsonaro, né, por causa desses ataques dele sem parar, ao longo do ano passado principalmente, o Barroso na presidência criou vários grupos de estudo, mecanismo, contratação de empresas fortes e tal, e uma investida também na coisa da transparência, que eu acho que é importante. O TSE tem que se concentrar nisso daí. Transparência dos dados, a seriedade, investigação rápida das coisas, julgamento rápido. Se der trela para confusão, para as acusações loucas que vão pintar, não vai trabalhar em paz. Passou, né? O deputado Franceschini, que tinha criou uma fake news. Produziu uma fake news dizendo que a urna, ele tinha votado em uma Foi, pessoa e bem lembrado. Outra. Bem lembrado. Isso é uma ação bem demonstrativa do Exatamente. de onde o TSE pode ir. O TSE tomou algumas decisões para sinalizar que a coisa pode pegar na eleição se esse tipo de estripulia continuar. Então, esse sujeito, esse delinquente desse Franceschini, gravou vídeos na época da eleição dizendo ter provas contundentes, incontornáveis, incontestáveis que a urna era passível de fraudar e tudo mais, era uma lorota, né? Como todos que apareceram até agora. Foi cassado, e aí fazia um pouco advogado do diabo, reparem, não é por causa disso. Esse é outro ponto, né, do TSE, que é a Justiça Eleitoral cassar mandato. Isso também não é... Quer dizer, tem que fazer se está na lei e se o sujeito cometeu uma série de delitos que se enquadram ali no crime de responsabilidade, digamos assim.
Não é bom quando um juiz sozinho, um desembargador sozinho, ou mesmo o tribunal, num contexto meio de assodado, caça o mandato popular, porque é um mandato delegado pela população. E juiz não teve voto de ninguém para decidir a 3x4, a todo momento, caçar um governador, caçar um prefeito, caçar um deputado, porque aí você caça o voto popular, né? Mas, se existem regras transparentes, estabelecidas, não só nos grandes códigos como a Constituição, mas na lei específica da Justiça Eleitoral, e o sujeito atropela isso, está na previsão legal a perda do mandato, que seja feita, né? Mas acho que sempre os tribunais e os juízes devem ver isso com moderação. A eleição e a destituição do político, no mundo ideal, cabe ao eleitor, não a um juiz, nem um desembargador, nem a um tribunal. Perfeito. A gente, vamos encerrar esse bloco até por causa do tempo, mas a gente mal falou sobre o TRE, mas depois a gente volta para falar sobre o TRE, essa questão de cassação ou não cassação. A gente até falou no outro programa sobre Eduardo Tavares, o Ministério Público, porque Traipu é um exemplo disso que você falou. Sim. Saiu, o juiz tira, o TRE volta, o TSE tira, o juiz volta, e a população fica... Né? Então, mas é isso. Então, o primeiro bloco a gente pinça sobre o TSE, ainda em janeiro, né, dentro do processo eleitoral, mas depois voltaremos para falar do TRE, da coisa regional.